Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler. Olha só, eu escolhi sempre os versos assim, bem bonitinhos para você ver. Deixa eu ver, conferir na minha Bíblia aqui. É isso mesmo. Vamos ler juntos? Vamos falar juntos, vamos lá. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Podemos assentar, irmãos? Vamos falar um pouquinho de oração? Vejam bem, tem muitas formas de nós orarmos. Às vezes a gente ora por nós mesmos, é comum nós fazermos isso é um hábito, né? Ou pelo menos deve ser um hábito, você orar todos os dias por você, né? Isso é fundamental, porque quando você faz isso, você está cuidando da sua vida espiritual. E a oração, ela se estende também como uma intercessão, né? Você não precisa somente orar por você, mas você tem inúmeros motivos pelos quais você tem que fazer um objetivo e um alvo de oração. E uma das orações que funciona também muito é a oração de intercessão. É quando você decide orar por alguém, é quando você decide pedir por alguém. E todas as vezes que você ora por alguém, você entra numa verdadeira batalha, uma batalha que não é muito fácil. Orar por pessoas é uma batalha desafiadora. Tem momento que parece assim que você não está conseguindo, mas às vezes é uma questão de tempo, porque às vezes essa resposta da oração intercessória, ela chega às vezes a curto prazo, às vezes a médio prazo e às vezes a longo prazo. É Deus que determina esse tempo, eu não sei muito bem como é que Ele determina. Às vezes, as próprias lutas que nós temos, elas servem para nos fazer crescer. Porque quando você tem uma luta, que você tem uma necessidade, você também estreita a aproximação com Deus, às vezes pela própria necessidade. E isso é muito bom. Às vezes você tem aquela sensação que você está numa batalha, numa luta, que você só está perdendo no meio de tudo aquilo, que de repente aquilo parece que é mais forte do que você, e às vezes você pode ter aquela sensação que você já está fraco dentro de tudo aquilo. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante, às vezes quando nós pensamos que nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Porque às vezes a gente se sente abatido por uma situação ou por um problema que dá aquela sensação de fraqueza, mas por outro lado você está orando muito, está buscando a força de Deus, está se aproximando mais de Deus, e isso faz com que você esteja forte, ainda que você pense que você esteja fraco. Amém? Então a batalha da oração é algo necessário. Talvez você que está aqui nesta noite está orando por alguém, talvez você que nos assiste pelas redes sociais está orando por alguém, e de repente você, quem sabe, já pensou até mesmo em desistir, porque há tempo você está orando. Eu digo para você não desistir. Existem algumas coisas que é importante nós observarmos, principalmente na oração, na intercessão. É quando você ora por alguém, que essa pessoa que você está orando, em vez de ela melhorar, ela piora. Às vezes, quando você vê a pessoa piorar quando você está orando, você já pensa em desistir exatamente porque você diz, não está dando certo, não está funcionando, porque eu estou orando pelo fulano, em vez dele melhorar, ele está piorando, e pelo contrário. Quando você ora por alguém, que essa pessoa realmente, em vez de melhorar, piora, começa a se alegrar, porque está havendo uma reação do outro lado. Então quer dizer que você está indo no caminho certo e a sua ação está certa, porque ela provocou uma reação, o que prova que aquilo incomodou. E quando você realmente percebe que piora, em vez de você recuar e desistir, porque esse é o objetivo do inimigo, você intensifica muito mais, você ora muito mais, porque você está no caminho certo. Diga glória a Deus. Então esses são os detalhes da oração, né? E eu quero contar para vocês uma história de oração intercessória. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, as autoridades judaicas, religiosas, elas imaginavam que eles tinham resolvido o problema. Era um movimento que incomodava eles, porque era um movimento que acabava cooptando pessoas que faziam parte
de toda aquela religião tradicional e passava então a acompanhar Jesus e a ouvir o que ele falava e não o que os líderes religiosos falavam. Mas quando eles mataram Jesus, eles pensaram, resolvemos o problema. Só que eles se enganaram. O pessoal que acompanhava Jesus acabou sendo revestido de poder, diz a Bíblia. Eles foram cheios do Espírito Santo e eles foram comissionados para continuar anunciando aquela mensagem. E diz a Bíblia que eles continuaram pregando. Só que agora, nessa nova pregação feita por esses homens, eles estavam de fato arregimentando pessoas e criando grupos reais que se reuniam para poder falar de Jesus, para poder contar a sua experiência. E esse movimento começou a crescer, o movimento da igreja. Começou a crescer, começou a tomar proporções enormes. Aquilo começou a assustar as autoridades, porque eles pensavam que matando Jesus, eles simplesmente acabavam com todo aquele movimento, acabavam com tudo aquilo que fazia a fé daquelas pessoas, porque imaginavam ele que, matando o líder, eles intimidariam todo mundo. Mas agora a coisa estava mais forte. Porque não era só 12 que pregavam, todo mundo estava pregando e testemunhando. E eles pregavam com autoridade, os milagres continuavam acontecendo, e a palavra continuava poderosa que eles pregavam, a ponto então de convencer as pessoas que começavam então a se agregarem e a se juntarem com aquele grupo de pessoas que acreditavam em Jesus. E a Bíblia diz que a igreja começou a se multiplicar. Era um crescimento acima do normal. 3 mais 3 é 6, mais 3 vezes 3 é 9, e era nessa proporção acima do normal que as pessoas começaram então a perceber, os que eram de fora, que aquilo estava gerando um movimento que só aumentava. Só aumentava o número de pessoas. E além de aumentar o número de pessoas que faziam parte daquele movimento, ainda tinha algo também que preocupava eles. É que a comunidade começou a cair na graça da própria comunidade em si. Aquele grupo começou a cair na graça da comunidade. Todo mundo viu que eles eram muito unidos. Eles se ajudavam entre si. Não havia necessitado entre eles, todo mundo se ajudava. E a comunidade que estava ali percebendo aquele movimento, começava a perceber que aquilo era algo diferente. E isso acabava chamando as pessoas para fazerem parte. E o Herodes se preocupou com aquilo. Aquele movimento preocupava ele pelos dois sentidos. Preocupava porque a religião que estava praticamente atrelada a ele, para poder segurar a influência sobre o povo, estava sendo ameaçada por aquele movimento. E para completar, eles tinham medo porque aquele movimento era um movimento onde as pessoas tinham um rei, e aquilo incomodava demais o Império Romano, que dominava toda aquela região, e ele, com medo de perder o poder também, a ponto então dos imperadores acharam que ele estava sem força, porque havia um movimento onde as pessoas reconheciam uma outra pessoa como rei, e diz a Bíblia então que ele, apavorado, resolveu matar um do meio para poder intimidar todo mundo. O que ele fez? Ele matou o Tiago, o maior. Atravessou com uma espada o Tiago, que era irmão do João Evangelista. Tinha o Tiago menor e o Tiago maior. Eles eram chamados assim por Jesus, talvez porque um era menor do que o outro. E eles pegaram o Tiago maior, que era chamado de filho do trovão, os 2 irmãos, e ele simplesmente matou esse aí. Ele matou, e quando ele fez isso, ele percebeu que agradou as autoridades religiosas, que as pessoas ficaram satisfeitas com aquilo. Aí ele resolveu fazer uma investida um pouco maior. Ele resolveu matar o Pedro. Ele foi e prendeu o Pedro. O que fez isso foi o Herodes. O Herodes Agripa I, porque existiam vários Herodes. Herodes era um título. Tinha o Herodes o Grande, o Herodes Antipas, o Herodes Aquelau,
o Herodes Filipe, o Herodes Agripa I, depois veio o último Herodes Agripa II. O Agripa I foi e prendeu. Prendeu ele, mas como era a época da festa judaica, era fora de ordem chegar e matar alguém num período de festa religiosa. A hipocrisia deles, né? A gente vai esperar passar a festa, quando passar a festa a gente mata o Pedro, que é considerado o líder deles. Vamos fazer como nós fizemos com Tiago. Pegaram o Pedro, colocaram dentro de uma prisão, e depois que eles colocaram o Pedro dentro da prisão, eles designaram 16 soldados para poder vigiar. Haviam 16 soldados romanos que se revezavam para vigiar o Pedro 24 horas, para que ele não saísse dali, para que ele não fugisse, para que ele não fosse tirado, porque quando terminasse era a festa dos pães asmos, eles iam simplesmente matar o Pedro para poder fazer com que o pessoal se dispersasse e parasse de falar no nome de Jesus. A igreja e os irmãos, eles não sabiam o que eles faziam diante daquela situação. Que eles não tinham prestígio social, prestígio político. Eles não tinham alguém que pudesse ir lá diante das autoridades fazer uma defesa. Eram eles e Deus. Eles entendiam que todos os problemas deles, ele resolviam com oração. Eles não eram apadrinhados de ninguém. Eles acreditavam que qualquer problema, qualquer dificuldade, eles se reuniam, iam para o clamor a Deus, iam buscar de Deus uma resposta, e Deus então sempre vinha no socorro deles, e como era comum, eles resolveram fazer a mesma coisa. O que eles fizeram? Foram para uma casa, a casa da Maria. Não era a mãe de Jesus, era outra Maria. Eles se reuniram e foram fazer uma vigília na casa. Todo mundo foi para dentro da casa e eles começaram a orar, pedir a Deus: Senhor, já mataram o Tiago, agora eles querem matar o Pedro. E nós não temos como impedir essa situação. Eles são mais fortes, eles são poderosos, eles decidiram tirar a vida do Pedro, que era o pastor de fato daquele movimento. E eles começaram a orar, se trancaram na casa e resolveram clamar a Deus, pedindo a Deus que desse uma solução àquele problema. E por enquanto Pedro estava lá guardado na prisão. A prisão daquela época não era fácil. Ele estava seguro em cadeias. O que eram as cadeias? Eram correntes que amarravam a pessoa no tornozelo e muitas vezes também aqui no pulso. A pessoa ficava amarrado na parede, numa corrente, tanto no pulso como no tornozelo. Isso era chamado de grilhão. E a pessoa ficava, além de estar dentro de um cubículo isolado, além de ele estar num lugar realmente fechado, acorrentado, ainda tinha soldados tomando conta dele para não deixar de fugir. Parecia um problema sem solução, parecia uma situação sem saída, uma situação muito complicada. E o pessoal orando lá na casa da Maria. Diz a Bíblia que um anjo apareceu lá na prisão. O anjo apareceu e disse: te veste aí a tua túnica. No primeiro momento Pedro viu aquilo, mas na cabeça dele parecia que ele estava tendo uma visão, diz a palavra de Deus. Quando aquele homem falou, as correntes caíram. As correntes que amarravam ele, que seguravam ele, caíram, e o homem disse: vem, me segue. E o homem foi na frente, e ele foi passando no meio dos soldados, de todo mundo. Cada porta que ele chegava, a porta se abria. Cada porta fechada que o anjo chegava, a porta se abria. Até que chegou na porta principal que dava para a rua, a porta se abriu automaticamente, que nessa porta de banco que a gente vai hoje. Aí quando ele chegou na rua, que ele viu que ele estava realmente solto, que não era uma visão, o anjo desapareceu, depois que ele estava do lado de fora. Ele saiu andando pela rua de Jerusalém, e foi direto lá na casa onde o pessoal estava orando.
Ele já sabia que o pessoal estava orando por ele já sabia onde é que eles costumavam fazer as suas vigílias, e ele foi diretamente para lá. Quando ele chegou na casa, ele bateu no portão. Eu até encontrei uma foto dele batendo no portão. Quando ele bateu no portão, a mulher que trabalhava na casa, a secretária da casa, ela foi lá ver quem era. Quando ela chegou lá no portão da casa, que ela olhou, ela viu Pedro. Quando ela viu Pedro, diz a Bíblia, o nome dela era Rod, o nome dela. Ela tomou o maior susto quando viu Pedro. Em vez dela abrir o portão, o que ela fez? Ela voltou para dentro de casa e deixou o Pedro do lado de fora, de tão assustada e impactada que ela ficou. Quando ela chegou lá, ela viu o pessoal e disse: pessoal, vocês nem sabem da maior, o Pedro está aí na porta. O pessoal disse: não é o Pedro, não. Deve ser o anjo dele. Não é ele, não. Não é ele. Ele está aí na porta. Eles foram, e quando eles chegaram lá na porta, o que eles viram? O Pedro estava lá, e eles mandaram o Pedro entrar. Diga glória a Deus. Ele pegou, foi contar tudo o que aconteceu com ele, como o anjo chegou lá e o livrou. Amém? Isso é um milagre de Deus. A gente para e fica às vezes pensando: por que Deus permitiu ou deixou que esses milagres ficassem registrados? Primeiro, para você conhecer o modo operandi de Deus. Segundo, para você saber que Deus tem recursos para poder resolver uma série de situações de dificuldade ou de prisões que você possa estar submetido. E terceiro, dentro desse contexto todo, fica claro para nós que para poder acionar esse poder de Deus, para poder acionar esse sobrenatural de Deus, uma das chaves que você tem para poder acionar o poder de Deus ou o sobrenatural de Deus em favor da tua vida, em favor da tua necessidade, em favor daquilo que você precisa, a chave é a oração. Diga glória a Deus. Quando você aciona, de alguma forma Deus vem de uma maneira sobrenatural e faz a coisa acontecer, e você vê que Deus move todo o seu poder sobrenatural e extraordinário para tornar possível uma solução de uma situação aparentemente impossível, que era principalmente um caso desses, provando para nós que quando você aciona a chave da oração, não importa o grau de dificuldade, não importa o quanto possa parecer difícil ou impossível para você, mas quando você aciona a chave da oração, você mexe com o poder sobrenatural de Deus, que vem, que age e que muda as situações e que muda as realidades. E isso ficou escrito aqui exatamente com o propósito de dar consciência a você desse poder que existe quando você ora a Deus. O que a gente aprende mais aí? Que existem anjos que agem para poder dar resposta de oração. Não é a primeira passagem que você vê anjo atendendo a sua ou a oração de alguém para poder dar a solução de um problema. A gente vê várias vezes na Bíblia. Uma das vezes foi quando Daniel orou, outras vezes quando Daniel realmente foi jogado na cova dos leões. Sempre os anjos estão presentes, porque os anjos, na verdade, nos servem. Eles nos servem. Eles foram criados por Deus e alguns deles têm exatamente essa missão de nos servir, de nos ajudar. Vocês viram, por exemplo, que a Rod falou, é o anjo do Pedro, o pessoal falou. Porque na crença judaica, se imaginava, por exemplo, que o anjo que a gente chama de anjo da guarda, aquele anjo que anda com você, com certeza, porque a Bíblia diz lá na palavra do Antigo Testamento que anjo do Senhor se acampa ao derredor do que os teme, quer dizer que ele fica ali sempre ao lado, é o que diz a Bíblia. Esse anjo anda com você, ele acompanha você, segundo a cultura judaica, que ele fica parecido com você, de tanto andar com você, por acompanhar você há anos. Falava a cultura judaica de que tanto ele andar com a pessoa, ele ficava parecido com a pessoa e que você poderia vê-lo exatamente e confundir com você.
E eu acredito nisso. Que nós temos um anjo, como a Bíblia diz, de guarda, um querubim que nos guarda, com certeza. A Bíblia diz que é dado a cada um de nós que tememos a Deus, esse anjo que fica exatamente tendo essa missão de nos guardar. Por quê? Porque você, por você mesmo, você é totalmente vulnerável no mundo espiritual. O mundo espiritual é uma outra realidade que você não conhece, você não sabe como as coisas se desenvolvem, se desenham nesse mundo espiritual. Portanto, significa o quê? Que existem ataques no mundo espiritual. Se não houvesse ataque no mundo espiritual, Jesus não estava preocupado para nós, quando orássemos, pedíssemos para Ele nos livrar do mal, provando a nós que o mal existe. Se não existisse risco no mundo espiritual, a Bíblia não estaria preocupada, ou Deus não estaria preocupado em mandar anjo para guardar você de coisas que existem, que representam o ataque no mundo espiritual. Então Deus manda os seus anjos, diz a palavra de Deus, para nos guardar, e eles ficam tanto tempo nos acompanhando que, segundo a cultura judaica, eles acabam se confundindo com a gente. E foi o que eles pensaram com respeito a esse anjo que foi buscar o apóstolo São Pedro. Eles achavam que era o anjo que acompanhava ele, que estava batendo na porta. Meus irmãos, tudo isso é uma revelação daquilo que a gente não conhece. Tudo isso é uma revelação daquilo que é desconhecido aos nossos olhos físicos. Mas baseado pela Bíblia, existe esse mundo espiritual. Existe esse mundo espiritual, existem essas forças que muitas vezes se levantam de uma maneira tão sutil para poder estabelecer os seus ataques sobre a nossa vida, mas quando nós estamos firmados com Deus, dedicados a Deus, a Bíblia diz que Deus sempre se faz presente para nos dar os livramentos. Diga glória a Deus. E nesse caso a gente percebe, por exemplo, que essa oração quebrou as cadeias, que essa oração feita pelos irmãos quebrou a prisão, quebrou tudo aquilo que agia para poder dominar e para poder prender e amarrar a vida do apóstolo São Pedro. A oração dos irmãos com fé foi suficiente para poder quebrar toda aquela força que estava exatamente estabelecendo uma prisão. Diga glória a Deus. Aí a gente entra percebendo o quê? Que as prisões e as cadeias, elas podem ser quebradas através da oração. Porque muitas vezes, as prisões que podem prender uma pessoa, não são somente as prisões literais, dessa forma como a gente está falando. Mas na vida você pode ter outros tipos de prisões. Sempre que você está impedido de decidir, sempre que você está em uma situação que a sua vontade já não prevalece mais, que você se sente preso em alguma situação, que você se sente amarrado, ou que tem alguém da sua família que está amarrado em uma situação, em um problema do qual ele não consegue sair, olhe isso como uma prisão. Existem prisões emocionais, existem prisões físicas estabelecidas através de doença. Existem prisões que geram entraves em nossas vidas, que geram certas dificuldades e, consequentemente, muitos impedimentos. Mas em toda e qualquer situação que, porventura, você perceba ou se sinta aprisionado, seja num vício, seja em qualquer outra situação, o que eu estou tentando deixar para você como palavra nesta noite, baseado nessa passagem que nós lemos aqui, é que a oração feita em nome de Jesus, ela pode com toda certeza quebrar esses grilhões, quebrar essa resistência, quebrar qualquer coisa que de repente possa estar te escravizando, te limitando, te impedindo. Você pode quebrar e romper tudo isso através da oração. Diga glória a Deus. Orar no nome de Jesus é uma arma poderosa, é algo ensinado pela própria palavra de Deus.
E às vezes nós usamos tão pouco essa arma de Deus, que é a oração. Às vezes nós não temos disposição para orarmos, porque toda vez que você tenta orar, você vai enfrentar uma luta, preste atenção. Quando você tenta orar, você não consegue, e toda vez que você tenta orar, que você parece que não consegue, que a tua cabeça, a tua mente fica dispersa, insiste. Porque se existe uma coisa que o inimigo das nossas vidas tem medo, é de uma pessoa que ora. Se existe algo que ele teme, é quando você coloca o joelho no chão, que você se dobra diante de Deus para fazer as suas orações. O inimigo teme, tenta desviar você desse propósito. Por quê? Porque ele sabe que a oração tem poder, ele sabe que a oração feita em nome de Jesus, ela muda as coisas, ela muda as situações. E isso até a ciência admite hoje. Até a ciência admite que a oração, ela muda as situações. Então, nesta noite, eu quero terminar essa minha pregação dizendo para você: não importa o que possa estar amarrando você ou atrapalhando você, ore. Não importa se tem alguém na tua família que está dando muito trabalho e tem feito você chorar, ore por essa pessoa. E não somente ore, seja insistente, seja perseverante, porque a palavra de Deus é poderosa em nos afirmar. Tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E quem falou isso foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesta noite, não sei qual é a tua luta, não sei quais são os teus impedimentos, não sei quais são as tuas prisões, sejam elas espirituais ou não. O que eu posso dizer para você é isso: se você realmente quer romper e superar essa dificuldade, nós estamos aqui passando o que nós aprendemos com a igreja primitiva, a primeira igreja. Os problemas, quando eles tinham, eles entendiam que eles oravam para poder resolver, para poder solucionar. Que nesta noite você ore por você. Você ore talvez por pessoas que você sabe que precisa orar. E que você não somente ore, que você acredite, porque a oração, ela funciona. Amém? Que Deus te abençoe e nos ajude no nome de Jesus.